Nosso bom dia a todos e a todas. Nós nos sentimos honrados de participar desse evento aqui, tanto representando a Polícia Rodoviária Federal, quanto o Conselho Nacional de Trânsito, embora não representemos oficialmente, mas desde 2011 fazemos parte deste colegiado, que tem uma grande responsabilidade junto à sociedade brasileira, especialmente no que se refere à segurança no trânsito. Eu quero agradecer o convite, porque oportunidades como essas não acontecem sempre. Ter pessoas que estão aqui em razão de sua profissão, em razão de seu interesse social, de vermos minimizadas as mazelas sociais que nós vivemos hoje no setor de trânsito e transporte, isso nos enche de esperança. Sou policial rodoviário federal há 19 anos. Fazem 20 anos que eu tomei a decisão de seguir essa carreira. Assisti algumas das apresentações que foram feitas aqui e procurei não trazer imagens que eu poderia trazer da realidade triste que nós vivemos nas nossas rodovias federais. Mas me enche de esperança saber que existem pessoas que realmente querem fazer a diferença. Então, obrigado aí, Paulo, por ter nos convidado, doutor Sebastião, nosso presidente, doutor Carlos, ministra também. Já há alguns anos, a gente tem buscado contribuir de alguma forma para buscarmos soluções que nos ajudem a reduzir a quantidade de acidentes de trânsito. Desde 2003, quando eu fui trabalhar em Porto Alegre, na superintendência ainda lá, no setor de multas, que todo mundo olha para a multa como sendo algo funesto, né? Quando se começa a autuar demais, fala-se da indústria da multa. Eu já sou favorável a dizer que existe uma indústria de infratores. Porque, na realidade, se nós olharmos o nosso trânsito, sendo que a maior parte dos acidentes são causados pela conduta humana, eu não posso culpar a fiscalização. Quando eu começo a culpar a fiscalização, eu estou fazendo uma transferência de responsabilidade. Essa aí eu chamo de síndrome de Adão. Quem já leu a Bíblia ou conhece um pouco da história, lembre-se que Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente. E assim nós andamos na nossa sociedade. Nós somos pródigos em culpar alguém. Essa é a nossa ideia de sociedade. Sempre buscar a responsabilidade do outro, e não a nossa responsabilidade. Sermos levados à reflexão do que somos, o que queremos, até a pergunta do Dr. Leandro, o que nos motiva? O que nos motiva, Dr. Leandro, deve estar aqui dentro. O Brasil fez uma escolha. O Brasil escolheu ser positivista ao extremo. Nós temos normas para tudo. Um dia, eu, numa sala de aula com o nosso professor de interpretação, de hermenêutica jurídica, ele disse que o Brasil evoluiu muito, porque nós temos vários microcódigos, nós temos leis para todos os grupos sociais, procura-se defender todos os grupos sociais. Eu disse, olha, eu sou meio rebelde por natureza, permita-me discordar do senhor. Se as leis vêm para pacificar as relações sociais, quanto mais leis eu crio, é porque esta paz social está cada dia mais distante. Ou seja, quanto mais leis eu preciso criar para restabelecer a paz social, é que o dissenso é muito grande. Então, embora nós hoje dependamos disso, porque sem a lei eu não tenho como punir, eu não tenho como buscar a solução, ao contrário, a falta de lei nos leva a uma situação aí de esculhambação, permito-me a expressão. Mas não dá mais para nós olharmos só para a lei como a solução. Eu participo desde 2007 de projetos junto ao Ministério da Justiça, Câmara dos Deputados, Casa Civil, na busca de melhorar a legislação de trânsito. E às vezes eu me pergunto, será que nós precisamos de novas leis? Eu fui criado no interior do interior, nasci no interior mesmo. A minha mãe disse que eu fui no hospital a primeira vez, eu já tinha 2 anos de idade. Ou fui na cidade. Nasci no interior,
Nem médico eu conhecia, nem para nascer. Mas algumas coisas eu fui ensinado. Uma delas é que quando entrasse alguém com os cabelos brancos em algum lugar e só tivesse um lugar para sentar e eu estivesse sentado lá, eu deveria levantar para dar lugar. Hoje, a legislação tem que prever locais exclusivos para as pessoas da melhor idade e pessoas portadores de necessidades especiais para que eles possam ter o lugar deles. Certa vez, eu, uniformizado, estava no trem, em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, e olhei, havia 2 assentos para pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas grávidas, assim, e olhei e tinha 2 rapazes dormindo. Entra uma senhora com uma criança no colo. Eles viram, ela estava na frente deles e eles não fizeram nada. Eu tive que intervir. Precisava eu intervir? Os senhores, os juízes, o Ministério Público, tem muitas vezes que ser ali mais do que alguém que julga. É alguém que está lá tentando resolver problemas que transcendem até mesmo a lei. São problemas comportamentais, psicológicos, e que muitas vezes quem lê, vê a letra fria do texto que está lá numa petição, num processo, seja administrativo, penal, é complicado, porque você não enxerga pessoas ali. Você enxerga escritas. E às vezes quem sabe escrever mais bonito, quem tem uma habilidade a mais de escrever, de argumentar, ele acaba levando a melhor. Mas isso não significa justiça social. Especificamente no trânsito, esta reflexão a gente começou aqui, eu queria ler um texto, um dos melhores livros que eu já li sobre questões penais constitucionais na faculdade. Um livrinho pequeno, que se chama Dos Delitos e das Penas. Cesare Beccaria, ou Beccaria, ele escreveu o seguinte: quereis prevenir crimes, fazeis leis simples e claras. Esteja a nação inteira pronta a armar-se para defendê-las, sem que a minoria se preocupe constantemente em destruí-las. Não favoreçam elas nenhum interesse ou nenhuma classe particular. Protejam igualmente cada membro da sociedade. Receia-as o cidadão e trema somente diante delas. O temor que as leis inspiram é salutar. O temor que os homens inspiram é uma fonte funesta de crimes. Afim, o meio mais seguro, mas ao mesmo tempo mais difícil de tornar os homens menos inclinados a praticar o mal é aperfeiçoar a educação. Ele escreveu isso em 1764. O contexto social que ele vivia, político, era um pouquinho diferente do que nós vivemos hoje. Mas eu confesso para vocês que, lendo os diversos livros ao longo da história, mudam as políticas, mas as pessoas, em essência, são as mesmas. Os defeitos que nós temos são os mesmos. E essas correções são as mesmas. Nós vamos discutir questões e vamos voltar daqui a alguns anos discutindo as mesmas. Vejamos, nós estamos em plena década mundial de ações de segurança no trânsito. E aí, trânsito e trabalho estão intimamente relacionadas, né? As pessoas estão cada dia mais trabalhando no trânsito. Inclusive, o uso de smartphones, tablets e de outros equipamentos no trânsito é a realidade porque nós estamos pressionados. O Dr. Marco Túlio, quando estava falando ali sobre a questão do sono, eu digo que estamos todos doentes. Inclusive nós que estamos aqui. Agora, os motoristas lá no trânsito, muito mais. Nós temos alguns dados que vamos passar aqui, espero que dê tempo de a gente passar algumas informações interessantes e relevantes que a Polícia Rodoviária Federal tem feito ao longo desses anos. Mas veja, estamos numa década mundial. O que estamos fazendo? E outra coisa, mais do que discutir as questões jurídicas, na minha visão, é uma questão de comportamento. Se é uma questão de comportamento, comportamento não surge do nada, ele vem de uma prática. E eu só começo a adotar determinados comportamentos quando eu acredito naquilo. Caso contrário, eu sou uma pessoa falsa, ou sou bipolar. Eu só consigo mudar os outros se eu mesmo me mudei.
E aí, quando eu vou falar de trânsito, e eu discuto isso muito nos diversos eventos que eu já participei, eu pergunto, e daí? Vocês, novos policiais, quando eu dei aula para as turmas que entraram agora, vocês que estão entrando agora na Polícia Rodoviária Federal, vocês acreditam nessa missão? Vocês realmente, quando vocês estiverem sem o uniforme, estiverem no dia a dia de vocês, vocês vão beber e não dirigir? Vocês vão usar o celular enquanto dirigem? O mesmo vale para qualquer profissão. Normalmente, se nessa ideia de transferência de responsabilidades e nesse positivismo exacerbado que nós vivemos, nós olhamos para o texto frio da lei e aplicamos ao outro. A mim, não, Marcos. Só para lhe dizer, eu engordei 5 quilos desde que eu assumi a superintendência do Estado do Rio Grande do Sul. Aí, olhando ali, eu me enxerguei. E a gente vai assumindo responsabilidades, só que a gente tem que compartilhar responsabilidades. E essa década, pergunto, vocês reconhecem essa década como algo interessante também para o trabalho? Já que grande parte dos acidentes que ocorrem no trânsito envolve pessoas que estão trabalhando? Foram escolhidos 5 pilares para esse período. Esses 5 pilares, eu não encontrei aqui objetivamente a participação jurídica, judicial, eu não encontrei. Eu encontrei só questões de gestão, operacionais, de fiscalização. Não tem como nada acontecer se não houver uma integração, realmente, como diz a Constituição, dos 3 poderes, né? Ter 3, 4, nós estamos evoluindo muito nesse sentido, de forma harmônica. Né? E harmonia não é que não haja diferenças, mas todos têm o mesmo foco. Né? E esse foco, realmente estamos todos imbuídos. Às vezes temos visões diferenciadas em relação a cada assunto. Como harmonizar? É lógico que a diferença faz parte da sociedade. Aí vem a lei para tentar pacificar. Mas eu sinto falta lá. Eu sinto falta de um 5º pilar. As questões jurídicas que envolvem a relação no trânsito. Quem está pautando isto? Né? Quem está coordenando? E aí os parabéns ao TST e ao Ministério Público do Trabalho se sobressaem, porque esse seminário visa também, né, no aspecto do trabalho mais focado no trânsito, fazer a diferença. O problema é tão grave, a violência no trânsito no Brasil, que se nós compararmos isto com as mortes por outros motivos, nós vamos ver o seguinte: entre 2000 e 2007, nós tivemos um aumento de quase 30% nos acidentes de transporte e apenas 6% nos homicídios. Aí eu penso muito, vem cá, qual é a vida que vale mais? A vida daquele que levou um tiro ou a vida daquele que foi atropelado por um cidadão lá que estava dirigindo há 20 horas, ou havia ingerido lá, 20 horas, 19 equivale a 6 copos de cerveja, ou aquele que bebeu efetivamente ali, atropelou, ou estava falando ao celular e não prestou atenção naquela pessoa que estava atravessando a rua. Que vida vale mais? Às vezes nós focalizamos algumas coisas que consideramos mais importantes, mas para mim a vida está em primeiro lugar. Então o meu foco é de que forma eu posso preservar essa vida da melhor forma possível. Não a vida somente por estar respirando, mas a vida plena. Aquela vida com dignidade, o exercício pleno da cidadania, onde eu consigo ali ter os elementos básicos para uma vida mais equilibrada. Olhem bem, aí vem mais um dado agora proporcional, por 100 mil habitantes. Aí o problema é pior. Né? No 100 mil 100 óbitos por 100 mil habitantes, nós tivemos um aumento de 16% no acidente de transporte e quase 5% de queda de homicídios. Temos outros dados que podemos passar, mas a tendência é que os acidentes de transporte fiquem em primeiro lugar. Nós tivemos um relatório de São Paulo, algum tempo atrás, que teve um período ali que ficou efetivamente em primeiro lugar. Mas por que isso acontece? Vamos lá. O pessoal do Rio Grande do Sul lá foi visitar a França, fazer uma comparação que a França conseguiu reduzir sensivelmente os acidentes, e eu só fiz um recorte ali, né? E que nos tribunais, não sei se está bem para ver, mas nos tribunais lá, de cada 10 condenações de tribunais franceses, tá? De cada 10, 4 são por questões de trânsito. Olha bem,
De cada 10, 4. Ou seja, há realmente um foco muito grande nesse sentido. As pessoas estão sendo efetivamente responsabilizadas pelas suas infrações. E às vezes a gente olha a infração de trânsito como algo, mas há uma multa aqui, eu só ultrapassei um pouquinho a velocidade, eu ultrapassei ali, mas nem vi que era faixa contínua. Nós somos os reis de dar desculpa, né? Reis. Certa vez eu peguei uma pessoa em excesso de velocidade, mas um senhor em excesso de velocidade, alguns anos atrás, e a desculpa dada pelo senhor lá é que a filha dele queria ir ao banheiro. A sua filha queria ir ao banheiro? Olha, eu já criei 3. E quando uma criança quer ir ao banheiro, ela não espera. Ou tu para o carro e leva ali. E era uma criança pequena, de 3 anos de idade, mas ela só vai no banheiro. Eu digo, lamento. Eu prefiro então que ela suje o seu carro do que o senhor morra num acidente de trânsito. E nós já tiramos alguns pedaços de pessoas nas rodovias para usarmos argumentos que são os mais malandros possíveis para tentar se livrar da responsabilidade. Mais algumas informações, também lá na França, tá? Se uma pessoa abusa e reincide na velocidade, ele paga até 3.750 euros de multa e perde o carro, tá? E pode ficar preso por 3 anos. Aqui no Brasil fala em punir alguém no trânsito, é um absurdo. Mas, gente, quando vocês pegam aquelas propagandas de veículos, em que a propaganda do veículo mostra o veículo com alta potência, vai de 0 a 100 em tantos segundos, e daí? Não tem rodovia para andar 60, muitas vezes, eu vou andar 100 em tantos segundos para quê? Eu vou fugir da polícia, eu quero ser polícia. E eu sempre falo para os nossos policiais, olha, não é saindo desenfreadamente atrás de alguém que você vai solucionar o problema. Alguém tinha que ter saído atrás daquele lá quando ele era pequenininho, para que ele não saísse sozinho e não começasse a fazer bobagem. Essa educação começa em casa. O pai tem que começar a correr desde cedo atrás do filho, porque depois a polícia corre atrás. Aquilo que não se resolve na infância, o Estado pune. E mais, considerando que os nossos motoristas estão doentes, é uma questão de saúde. Às vezes você vai julgar um problema lá, ou transforma ele numa multa, ou mesmo numa questão penal, quando ele precisava estar sendo tratado. Olha os resultados que nós obtivemos. Vamos tentar trazer aqui algumas coisas, rapidamente, de dados. Dos acidentes envolvendo veículos de carga e passageiros. Tá? Carga é o que nós temos o volume maior, esses são dados de 2012, tá? Nós tivemos aí mais ou menos 2/3 dos acidentes envolvendo carga e 1/3 de passageiros. Quando vamos para os feridos, há um equilíbrio, e mortos também. Veja que os acidentes de ônibus acabam, logicamente, tendo mais mortes pela quantidade de passageiros envolvidos. Mas é muito morto, gente. É muita gente morrendo por questões que poderiam ser prevenidas. E aí, onde nós entramos nesse processo? A Polícia Rodoviária Federal fez, talvez não de forma tão científica, doutor Marco, mas tem feito, desde 2006, os chamados comandos de saúde. Eu acredito que o senhor tenha participado. O Ministério Público do Trabalho já participou em alguns, são universidades, são médicos, são enfermeiros. É um trabalho, gente, extraordinário. Extraordinário. Então, ali são montadas barracas, são feitos questionamentos, são feitos exames, e, olha, é uma coisa assim grandiosa. E nós obtivemos alguns resultados muito, muito, muito expressivos. Olhem bem os resultados. Mais de 60 mil motoristas foram pesquisados e acompanhados. Né? Todos eles passaram por todos os questionamentos e exames ali. Desses, 10% estavam com sonolência diurna. De 65 mil, nós temos aí mais de 6 mil com sonolência diurna. Mais de 6 mil. Imagina, mais de 6 mil pessoas colocando em risco a segurança dos demais. Envolvimento e acidentes, nós tivemos 15%. É lógico que, quando a informação é dele, né, às vezes essa informação pode não estar adequada como são. Às vezes faz a pergunta, quando faz a pergunta para o outro, né, aí vai ver que a resposta é diferente. E veja,
nós ainda temos a subnotificação dos acidentes. Então, há uma divergência de dados de mortes, há uma divergência de dados de acidentes. Então, hoje nós temos várias fontes que precisam ser juntadas. E aí, esse é um trabalho grande que o Ministério Público do Trabalho pode fazer, porque pode buscar isto, né, de nós buscarmos uma fonte só. E essa fonte única, ou pelo menos uma fonte em que todos alimentem, possibilitem ao Brasil ter dados mais precisos. Se fala em 40 mil mortes, 43, mas quando vai para o DPVAT é mais de 50. Então, como que nós vamos tratar um problema se nós nem sequer sabemos de fato o que está acontecendo? Problema de visão. Mais de 17% das pessoas ali tinham problema de visão. E alguns deles sequer tinham na sua carteira de habilitação, sequer tinham ali a informação de que eles precisavam usar óculos. Aí o agente de trânsito vai verificar isso lá. Então, temos um problema de avaliação periódica, temos um problema lá na concessão da habilitação, que precisa ser revisada também, precisa ser acompanhada. São profissionais que estão lá dirigindo. E um veículo de grande porte. Etilismo, senhores, 30% das pessoas. Olha a proporção de pessoas que estão envolvidas com álcool. Pressão alta, 33%. Às vezes a gente vai atender um acidente com um motorista lá, de repente, chego lá e ele está morto. Mas a chamada cinemática do trauma, o acidente, não tinha como ele morrer ali. Não foi por isso. Aí vai precisar se fazer perícia, se fazer um trabalho, até chegar lá para descobrir que não, ele morreu porque deu um infarto nele, deu um derrame, né? E aí é que vai se descobrir qual é a verdadeira causa da morte dele. E a pressão alta é um grande problema. E as pessoas estão dirigindo profissionalmente, com um veículo aí com 70 toneladas, quando não está com excesso de peso, né? Já chegou a ver um veículo com 100 toneladas. Veículos de carga de transporte de produto perigoso, cargas como esses tubos que foram mostrados ali, laminado. Existe uma série de tipos de materiais diferentes que geram riscos diferentes para esse motorista. Então, a capacitação dele, as empresas têm que ter essa responsabilidade de capacitar transporte de carga viva. Então, nós temos vários elementos ali que são imprescindíveis que a pessoa tenha uma qualificação adequada. O CONTRAN tem tentado fazer isso, mas não é só a legislação, né? Carga horária excessiva, senhores, 38%. Alguns dias atrás, aí, nós pegamos 2 caminhões com 18 horas de direção ininterrupta. Tá? 18 horas. Então, um trabalho que pode se fazer é mapear essas cargas que precisam de horário. Há alguns anos atrás, há bem mais atrás, numa madrugada, alguns caminhoneiros chegaram lá reclamando. Havia um motorista que estava com um veículo estacionado numa curva sobre a pista. Olhem bem, estacionado sobre a pista numa curva. Chegamos lá, bate, ninguém atende. Bate, ninguém atende. Depois de uns 5 minutos ali, a gente batendo, o outro colega cuidando do outro lado, né, porque podia vir outros veículos com a viatura, marcas de frenagem logo atrás do veículo, ele atendeu. Nós estávamos na região de Rosário do Sul, entre Rosário do Sul e São Gabriel, na BR-290, direção à fronteira com a Uruguaiana. Ele pergunta para mim, estamos na Freeway? Digo, a Freeway está a 300